Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Previdência Facilitada. Meu nome é Audrey Santa Rosa Posa, sou advogada especialista em direito previdenciário, de regime geral e de regimes próprios e também em direito tributário. Hoje nós vamos conversar sobre licença-prêmio, sobre esse instituto, o que é, se ainda está valendo, para quem está valendo e outros detalhes interessantíssimos que você não pode perder, então fica comigo até o final para você conferir essas dicas sobre licença-prêmio. Vamos lá. A licença-prêmio por assiduidade, no âmbito dos servidores públicos federais, ela veio disciplinada pela Lei 1711, ainda em 1952, quando essa lei trouxe para o ordenamento jurídico brasileiro essa, então, que na época era chamada licença especial de 6 meses a cada 10 anos de efetivo exercício. Depois, quando surgiu o regime jurídico único com a Lei 8.112 de 90, o referido benefício passou a ser denominado licença-prêmio por assiduidade, como até hoje a gente conhece. E aí, no artigo 87, tinha a previsão desse instituto, que aí foi dividido, em quinquênios. Então, a cada quinquênio, 5 anos, ininterruptos de exercício, o servidor faria jus a 3 meses de licença a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo. Só que o que aconteceu? Houve o advento da medida provisória 1522 em 1996, que depois foi convertida na Lei 9.527 e que acabou extinguindo essa então denominada licença-prêmio por assiduidade. Instituiu a licença no lugar para capacitação, isso no âmbito dos servidores federais, relembrando, né? Nesse período em que vigeu a licença-prêmio por assiduidade, esse direito, quem adquiriu esse direito, completou os requisitos, ou seja, se incorporou, ao seu patrimônio jurídico, ao patrimônio jurídico do servidor. Então, é o que se chama um direito adquirido. Eles já tinham cumprido todos os requisitos, eles podiam gozar da licença, ou utilizar em dobro no momento da aposentadoria. E se isso não ocorresse, somente após a morte do servidor, os herdeiros iriam usufruir desse benefício. Isso é algo que se precisou recorrer ao judiciário, se tem aí entendimentos majoritários já no sentido de que se considera o fato de o ente que o servidor é vinculado não indenizar, não converter esta licença em pecúnia, no caso de que não foi usufruída ou contada em dobro, seria um enriquecimento ilícito, o principal argumento, do órgão público, porque ele estaria não pagando algo que é direito do servidor. Além disso, e dessa questão da utilização e de ser ou não considerado ali ilícito, nós temos várias decisões já judiciais, nesse sentido. Nós temos também a questão do prazo, prazo. Qual é o prazo para requerer essa licença-prêmio? Então, tem-se considerado os 5 anos após a aposentadoria do servidor. Qual é o valor? A cada período de 30 dias que o servidor ainda tem não usufruídos, não contados em dobro, para efeito de aposentadoria, ele vai ter o valor equivalente ao último salário recebido na ativa. Então, se ele tiver um período de licença, é uma vez o último salário antes de aposentar. Se ele tiver 2 períodos de licença, são 2 salários do último mês antes da aposentadoria. Então, ele vai ter 5 anos da data da aposentadoria para requerer. Então, é necessário analisar o caso a caso, quando já passou pouquinho, são situações a serem analisadas, porque tudo pode ter uma exceção, algum pedido que foi feito e demorou a administração para responder,
Então, se foi pedido, né, administrativamente a licença. Então, tem várias questões. Aqui vamos falar de regra geral. Caso a caso, sempre pode ser analisado com outros detalhes, né? No tocante aí essa contagem de prescrição, a gente tem o tema 516 do Superior Tribunal de Justiça, que diz que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão da licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para aposentadoria tem como termo AQO a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Então, baseados nesse tema, a gente tem aí essa questão dos 5 anos, né? Aí, o que aconteceu? Em 14 de abril de 2021, o Superior Tribunal de Justiça afetou como representativo de controvérsia este assunto da licença-prêmio. Então, embora já estivesse isso pacífico, essa questão da nova forma de julgamento dos representativos de controvérsia, a gente tem ali os temas que vão ser utilizados depois de julgado, porque esse tema ainda não foi julgado, ele foi recentemente no âmbito jurídico, né, abril de 2021, afetado. Então, todos os servidores que entrarem a partir de agora e os que entraram ali, que ainda esteja em fase que o juiz possa sobrestar, provavelmente ele vai sobrestar o processo, ou seja, vai suspender temporariamente até aguardar esse julgamento do Superior Tribunal de Justiça nesse tema, que é o tema 1086 do STJ, e quando esse tema for julgado, aí se levanta, digamos assim, essa suspensão de todos os processos e todos vão ter esse mesmo resultado, né? Essa é a questão do representativo de controvérsia, né? Se escolhe como se fosse, né, um modelo, algo que vai ser aplicado para todos os outros a partir dali, né? Isso para diminuir judicialização e etc, né? Então, a questão submetida a julgamento nesse tema, 1086, é a seguinte: definir se o servidor público federal possui ou não, federal, veja bem o tema, né? O direito de obter a conversão em pecúnia de licença-prêmio, por ele não gozada e nem contada em dobro para fins de aposentadoria. Esse é o item A, digamos assim, que eles vão analisar nesse tema. Outro item, que é o item B, que eles vão também analisar nesse tema, é o seguinte: em caso afirmativo, se for possível sim converter, definir se a referida conversão em pecúnia estará condicionada ou não à comprovação pelo servidor de que a não fruição ou contagem da licença-prêmio decorreu do interesse da administração. Vejam que difícil seria fazer essa prova, né? Isso tem acontecido mais no âmbito ali do Nordeste brasileiro, que foi quem suscitou principalmente essa questão aí da letra B do tema, né? Então, tinha essa questão que começou a ser defendida, digamos assim, pela administração, pela procuradoria, de que seria necessário o servidor comprovar que o fato dele não ter usado, né, usufruído ou contado em dobro, foi no interesse da administração. Imagina como se faria essa prova. Seria dificílimo, né? Então, esperamos, torcemos para que a letra A, sim, seja possível, como já é um entendimento majoritário, mas que essa exigência absurda da letra B não seja aprovado. Mas isso é um desejo, né? Porém, ficamos na torcida, porque não podemos, no momento, né, fazer algo para mudar esse julgamento. Então, aqui a gente tem alguns detalhes ainda para trazer. Tem situações que, por exemplo, no mapa do tempo de serviço, que normalmente se analisa e se tem, né, ou uma certidão da licença, né, dos períodos de licença, mas normalmente isso consta no mapa de tempo de serviço, né, porque a pessoa já está aposentada, quando ela está pensando em converter em pecúnia esse valor, né, e às vezes conta como se ela tivesse sido considerada para fins de aposentadoria ou para fins do abono de permanência, outra questão interessantíssima. Só que, muitas vezes, o que consta ali é fictício, na verdade esse tempo não foi contado. Então, por isso aqui vale a análise mais aprofundada de talvez
um profissional aí especializado que possa lhe auxiliar a contar realmente se era necessária a utilização, porque muitas vezes a parte já preenchia os requisitos para o abono por permanência em alguma das regras e consta ali na certidão que teria sido convertido, mas na verdade só consta, muitas vezes, já havia acontecido de constar, só porque a parte teria esse tempo se quisesse. Só que na verdade não foi computado, até porque não precisava. Então isso precisa ser impugnado, porque senão a parte vai perder um direito como se ela tivesse usufruído e não foi. Então isso acontece muito, é bom ficar atento ao que consta aí nesse mapa. Outra questão, que agora nós estávamos falando até agora dos entes federais, né, do ente federal, dos servidores federais, a gente tem os entes federados, estados e municípios, que muitos ainda possuem nas suas legislações municipais e estaduais a previsão de pagamento da licença-prêmio, né, ou licença por assiduidade, ou licença-prêmio por assiduidade, conforme cada legislação. Existe, como aqui, por exemplo, no nosso município, que é Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a nossa legislação, o regime jurídico dos servidores municipais, prevê ainda a licença, porém, expressamente tem um dispositivo que diz que ela não será convertida em pecúnia, em dinheiro, para qualquer finalidade, né? Então, existe uma previsão na lei que ela não seria convertida em pecúnia, em hipótese nenhuma, nem naquela do falecimento, né, como tinha na legislação federal, e então aqui já tem a previsão de que ela não será convertida em pecúnia. Aí fica a questão assim, ó, muitos servidores se sentem obrigados a tirar essa licença quando já completaram os requisitos para se aposentar, ou tipo 1 mês, 2 meses antes, conforme tenha de licença, acaba pedindo essa licença porque ela não pode ser convertida em pecúnia, então pede a licença e se aposenta. Então é algo que não teria a mínima necessidade de fazer isso, até porque o valor dessa conversão em pecúnia, em dinheiro, é muito mais vantajoso do que tirar a licença ali quando já está 1 mês ou 2 de se aposentar. Né? Então, assim, são valores significativos, porque pega a última remuneração e multiplica por tantos períodos de licença que se tenha, né, de 30 dias cada uma. Então, é algo bem considerável em termos de valor. E aí se pode alegar várias questões, entre elas inconstitucionalidade, enriquecimento ilícito. Então, é um dispositivo que nos tribunais já tem sido afastado também. Então, aqui é algo bem importante para outros entes também ficarem atentos, né? E aí vamos pensar assim, bom, que documentos eu preciso então para dar uma olhada nessa questão de licença-prêmio? Pode-se pedir um mapa do tempo de serviço, porque o aposentado, né, o RH, enfim, o órgão de gestão de pessoas já tem ali um mapa de tempo de serviço, porque ele se aposentou, então pode pedir a cópia desse mapa, ou pode pedir uma certidão de tempo usufruído de licença-prêmio, tá? Usufruído ou não usufruído, contado ou não contado para fins de aposentadoria. Então, além do mapa do tempo de serviço ou certidão equivalente, eu acho interessante pedir cópia da pasta funcional, porque aí a gente já vê qualquer intercorrência que tenha havido, né, na vida aí laborativa do servidor público. É interessante que se possa analisar juntamente com o mapa, não é imprescindível, mas é bem importante na minha concepção como advogada. E também, claro, imprescindível as fichas financeiras para se analisar a remuneração. Se já for aposentado, é bem interessante também que se forneça aí a cópia da publicação do ato de aposentadoria, portaria, no Diário Oficial, enfim, para comprovar a data da aposentadoria e assim contar o prazo de 5 anos, ok? Então, fica aqui a dica desse benefício de servidores públicos que é muito importante. Então, era isso que tínhamos para conversar sobre a licença-prêmio. Ficamos à disposição de todos, comentem o que vocês acharem interessante, se quiserem outros temas nesse sentido, podem também trazer nos comentários ou tirar algumas dúvidas que vocês tenham sobre esse instituto, ok?
Um grande abraço, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal para que vocês possam se manter atualizados sobre todas essas novidades que nós vamos trazendo aqui. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.